estadual em 2008, né, no momento do São Paulo Faz Escola, e o que aconteceu 10 anos após a implementação do programa. A gente já sabe disso de cotidiano, mas ver os dados talvez nos ajude a perceber o que foi o desfazimento da escola pública nos últimos 10 anos. Há de fato um processo de destruição da escola pública. Intencional, eu quero chamar a atenção a uma intencionalidade, e é este modelo de destruição da escola pública, e claro, esse modelo de destruição da escola pública é intencional, tem como objetivo um processo perverso de privatização e de diversas modalidades de privatização da escola pública, com ataque à carreira docente, ao trabalho docente. Esse projeto, em alguns momentos, apareceu um pouco mais evidente, mas ele tem sido construído há 10 anos. O caso, por exemplo, da organização escolar foi um momento bastante evidente desse projeto, mas a gente vai mostrar o governo que queria fechar 94 escolas, já fechou 308, desde 2008. Então, portanto, há alguns elementos para a gente levar em consideração. E aí, por quê? A gente precisa trabalhar com uma ideia que é: as políticas educacionais nos últimos tempos, elas estão baseadas em dois grandes modelos, que é, na verdade, uma concepção. E é interessante que esse Azanha, que está aqui na referência, ele é um dos fundadores do PSDB, um dos primeiros autores educacional do PSDB, que pensou a política educacional do PSDB. E lá em 94, ele já dizia que a proposta política que embasava grande parte das políticas educacionais e que em certa medida são a base da política educacional do PSDB, ela era uma política de abstracionismo pedagógico. O que significava esse abstracionismo pedagógico? Não dialogava com a concretude, com a materialidade da escola pública. O problema da escola pública é que ela é profundamente desigual nas suas condições de ensino, de aprendizagem, de acesso, de permanência. O Azanha dizia: qualquer política pública que negue a materialidade da escola tende a ampliar a sua desigualdade. Se ele não partir do pressuposto de qual é a escola concreta que existe, quais são os sujeitos concretos dessa escola, você vai produzir um efeito de ampliar o processo desigual, que é a base dessa escola. E aí, basicamente, o que a gente tem visto de 94 para cá é que continua-se a aplicar uma política de abstracionismo pedagógico. Dois exemplos bastante clássicos: avaliação padronizada. Ou seja, o menino lá do Pontal do Paranapanema faz a mesma prova que o menino do Saresp lá no Vale do Ribeira. O menino do Itaim Bibi faz a mesma prova do menino do Itaim Paulista. E com o mesmo argumento: não, porque aí nós estamos cobrando, como se o conteúdo, o conhecimento pudesse ser construído fora de contexto. É claro que esta ideia de uma avaliação padronizada, ela busca igualar os desiguais. Porque ela cria uma lógica meritocrática de competição de sujeitos que têm condições muito diferentes para responder àquela avaliação. E por isso que ela é perversa. Da mesma maneira, o currículo padronizado. A ideia é de que você pode ter uma única metodologia de ensino, um único conteúdo que possa ser aplicado no território de São Paulo. Essas duas políticas são exemplos e são o fundamento do São Paulo Faz Escola. O São Paulo Faz Escola surge 10 anos antes de 2008 com a proposta do Saresp. O Saresp cria as condições para a produção da apostila. Né? É importante dizer que a apostila vem junto com bônus por mérito. Faz parte de um tripé de pensar a política educacional. Por quê? Se eu não igualo as condições e reproduzo a desigualdade, eu já crio a condição para encontrar quem é o responsável pelo fracasso. E o responsável pelo fracasso é sempre o professor. É nesse sentido que é uma política muito bem alicerçada para atacar efetivamente a carreira docente. Ela é pensada por ocultar, ela é pensada para ocultar as desigualdades. Ocultando as desigualdades, ela produz fracasso, e ao produzir fracasso, ela encontra os culpados pelo fracasso. Tudo bem? Então, efetivamente, o que nós temos proposto frente a isso? Que qualquer política educacional, na nossa perspectiva séria, progressista, autônoma, emancipatória, tem que partir da dimensão espacial da escola pública. Que lugar é este? Que território é este? Quais são as condições objetivas dos sujeitos dessa escola? Quais são as condições objetivas de ensino, aprendizagem dessas unidades escolares? Porque não tem como a gente discutir qualidade sem discutir esse processo. Qualidade é um conceito. Por exemplo, o governo de São Paulo diz que está produzindo uma educação de qualidade. E aí ele vai mostrando os resultados.
Qualidade não é um conceito amorfo, é um conceito polissêmico. É uma disputa. A Fundação Lema fala de qualidade, o Itaú Social fala de qualidade. Nós precisamos também dizer qual é o conceito de qualidade educacional que nós defendemos. O que nós chamamos de qualidade educacional? O que significa construir uma escola de qualidade? E aí eu penso que esses dois autores importantíssimos que construíram um texto inteiro para dizer o conceito de qualidade, dentro de uma perspectiva progressista, de uma perspectiva emancipatória, passa pelo entendimento de que é um fenômeno complexo, de múltiplas dimensões, com fatores intra e extra-escolares, e, portanto, na minha perspectiva, passa por três coisas básicas. Nenhuma política pública que não conseguir enfrentar isso não é uma política que alcançou qualidade. A qualidade passa por acesso, e vamos parar com essa ideia de que nós já garantimos o acesso de todas as pessoas da escola, que o problema é só qualidade. Nós estamos falando que, nesse exato momento no país, dados do próprio INEP de 2017, existem 1.652.000 jovens até 17 anos que nunca passaram pela escola pública em nenhuma etapa. 1.652.000. Nós estamos falando que temos menos de 30% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas. Nós estamos falando que nós temos menos do que 52% dos jovens de 14 a 17 anos no ensino médio. Nós estamos falando que se a gente pegar o 25% mais pobre, nós temos menos de 70% no Fundamental 1 e 2. Se a gente pegar os mais pobres, moradores de periferia, pretos, nós temos menos de 50%. Quando a gente vai setorizando a análise, a gente vai percebendo que a universalização é para uma minoria, para uma classe social específica, para um perfil étnico-racial específico. Então esse é um desafio importante. E aí, claro, por que eu estou chamando tudo isso? Se a gente não garantir acesso, a gente precisa garantir acesso, garantir permanência, precisa garantir apropriação de conteúdo. Vou dar um exemplo. Programa de ensino integral do Estado de São Paulo, Escola de Tempo Integral. 1 em cada 6 estudantes desistem nos primeiros 2 meses. Porque quem pode ficar na escola de tempo integral? Só aqueles que têm condições. Claro, é óbvio. Quem não trabalha. E interessante que a escola de tempo integral, segundo as nossas pesquisas, é a nova reorganização escolar. Vou dar só um exemplo. O governo fecha a escola sem dizer que está fechando a escola. Uma escola de tempo integral, uma escola antes de ter tempo integral tinha 1.200 matrículas. Depois você tem tempo integral, tem 200 matrículas. Para onde foram os outros mil alunos? E não foi construída nenhuma vaga, nenhuma outra escola. É um processo de fechamento de unidades escolares com a ideia de educação tempo integral. E aí a gente se depara com coisas como essa daqui, que é, todo mundo já assistiu esse videozinho, não sei se vai passar, mas que é esse videozinho onde duas crianças Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades são o Ministério da Educação do Governo Federal. E aí, o comercialzinho fala, é interessante as narrativas. Nós lemos uma leitura crítica com os professores da base, podem procurar. A base não tem uma palavra na base inteira, documento, as 1000 e poucas páginas, que é a palavra desigualdade. Ela é substituída por diversidade em todos os momentos. A base respeita as diversidades. O que eles precisam dizer é que a base reproduz as desigualdades. E não é uma narrativa não intencional. Ou seja, negar sobre a desigualdade. O problema da escola pública no Brasil não é a sua diversidade. A sua diversidade é a potência da escola pública. A diversidade do sujeito da escola é a potência da escola pública. O problema é a desigualdade da escola. De acesso, de condições de permanência, de aprendizagem. E a base nega essas questões. É interessante que a base separa condições de ensino e direitos de aprendizagem. Ela fala de direito de aprendizagem do estudante, mas não fala de condições de ensino, como se fossem processos extremamente separados. A pergunta que a gente tem que fazer, pessoal, a base das condições de ensino e aprendizagem no país é a mesma? As escolas públicas, o menino que estuda no Instituto Federal de São Paulo, o menino que estuda na ETEC São Paulo, o menino que estuda numa escola pública estadual de Itapecerica da Serra, tem as mesmas condições de ensino e aprendizagem? E aí eu vou mostrar para vocês que no Brasil como um todo não tem. Aqui começam os nossos dados.
Nós temos, portanto, esse dado demonstra quatro elementos básicos: laboratório de informática, ciências, quadro coberto de biblioteca, da rede federal, estadual, municipal, privada e as 10 melhores escolas do Enem. É possível perceber que a melhor rede de infraestruturas são as federais. A privada, que é a ideia de uma privatização é muito melhor, a rede privada é pior do que a rede estadual no Brasil inteiro. As 10 melhores do Enem é diferente, porque não estamos falando da rede privada do Brasil, estamos falando dessa escolinha aqui do cantinho do fundo de quintal, que o pai matricula, paga 500 conto, mas ela não tem nenhuma das infraestruturas básicas. É interessante perceber que o discurso, por isso que vem os rankings do Enem, dizendo olha como a rede privada vai muito bem, e aí você pega quem são essas 10 escolas do Enem, você vai perceber que são escolas com mensalidade por volta de 4 a 5 mil reais, com alunos de perfil socioeconômico da classe A, e não é nem 1%, é do 0,001%, que já viajaram o mundo todo, falam 3 ou 4 línguas, e que a gente pode até colocar em xeque se é a escola que garantiu a apropriação de conhecimento. Se talvez esse menino, até mesmo fora da escola, não tiraria essa nota, porque já tem aquilo que o Bourdieu vai chamar de capital cultural construído em outro processo. Fantástico. E aí, pessoal, vamos olhar para São Paulo. E aí começa os dados de São Paulo. São Paulo 2008 2017, alguns dados. E aí, aqui estão os mapas. Quantidade de salas de atendimento especializado em São Paulo, que é a sala de inclusão. Aqui é 2008, 2017. Dá para perceber que apesar de ter um aumento, nós temos menos de 17% das escolas estaduais de São Paulo tem algum tipo de sala de atendimento especializado. 17%. Por isso quando eu falo, inclusão é uma balela, inclusão simplesmente exclui o aluno, porque a inclusão passa por infraestrutura. E eu estou, pessoal, trabalhando com um dado objetivo que é, existe a sala, se ela funciona, se ela está posto, isso aqui, ela existe. Vou pegar outro dado agora. Bibliotecas. Desculpa, sala de informática. Aqui nós tínhamos em 2008, 2017. Olha que interessante, melhorou, né, a distribuição das salas de informática em São Paulo. Tudo bem? Aí eles falaram que legal, então o São Paulo investiu em infraestrutura. Quanto funciona? Número de escolas que têm acesso à banda larga. Diminuiu. Tem a sala de informática, mas não tem banda larga. Caiu de 95% de escolas que tinham banda larga para 75%. Ou seja, a sala de informática pode ser lá uma placa na porta, na realidade. Outro dado. Número de escolas que tinham copiadora, xerox. Diminuiu de 2008 a 2017. Porque não precisa ter uma apostila. Não precisa. Então, há um processo de sucateamento evidente da escola, dos seus equipamentos. E o professor sabe, quem é professor sabe a importância de uma xerox para coisas básicas. Tá, porque a apostila é uma porcaria. Não, claro. Agora, o dado mais aterrorizante. Número de laboratórios de ciências. 2008, 2017. Não há conexão com a internet agora sobre vocês. Esse é um dado que demonstra o impacto da apostila. Há um fechamento em massa. Nós saímos de um patamar de 80% das escolas com laboratório de ciência para um patamar de 15% das escolas em 10 anos. Nossa. Quando a gente colocou esse mapa, a gente falou, não deve estar errado, vamos refazer porque deve ser algum erro nosso de cálculo. Isso aqui é o exemplo do que é desconstruir a escola. Então, portanto, não é nem manter a escola de 2008. Não é nem investir um centavo a mais e deixar do jeito que está. É efetivamente precarizar. O que aconteceu com as salas de informática? Viraram salas de aula, superlotadas. Viraram almoxarifados. Não fazem mais parte. E claro, porque você tem um projeto político-pedagógico que diz a ciência não é importante. Talvez por isso os meninos hoje voltam a acreditar que a Terra é plana. Está um esvaziamento do que é a produção de ciência. Mesma coisa, aqui a gente tem biblioteca, é interessante. Esse é o dado que mostra que aumentou o número de bibliotecas, mas tomem cuidado com uma coisa. Presença de biblioteca ou sala de leitura. Desde 2011 não há mais bibliotecas, e sim salas de leitura. Porque isso retira a necessidade do bibliotecário, do técnico que vai estar lá com a biblioteca aberta. Essa é uma outra estratégia de você produzir, tem um dado que ampliou. No entanto, sala de leitura e não biblioteca. Além de tudo, esse é o dado das escolas extintas em São Paulo até 2017, 2008 a 2017.
341 escolas extintas em São Paulo, sendo 68 na cidade de São Paulo. Tá aqui. Mesmo não tendo atingido, olha que coisa interessante, nós tínhamos a oportunidade de aproveitar o bônus demográfico para diminuir o número de alunos por sala de aula, para aí sim ter escola de tempo integral, aí com uma possibilidade, mas nós preferimos fechar 341 escolas em São Paulo. Por isso, a reorganização foi só um erro estratégico. A visibilidade é uma coisa que estava acontecendo, mas estava acontecendo de forma esparsa. Ao anunciar 94 escolas, ou seja, demonstrou um processo que estava ali. Mas são 341 escolas fechadas. Outra coisa que esse é o dado mais recente também, 2018. Fechamento noturno na cidade de São Paulo. Há um processo gigantesco de fechamento das salas noturnas em São Paulo, mesmo com aumento de matrícula no ensino médio. O que significa fechar turma do noturno? Eu não falo da escola. Porque o cara não tem a opção. Ou seja, o cara do diurno pode ter opção de estudar noturno. O cara do noturno não tem opção de estudar no diurno. Nós estamos falando de exclusão. Nós estamos falando de gestão da desigualdade. Nós estamos falando de um processo violento. Nós estamos falando de um processo de denúncia de uma política a todas as instâncias globais. É uma política que fere os direitos mais básicos da educação. E todos esses dados estão disponíveis nos órgãos governamentais. Nós só pegamos os dados e mapeamos. Ou seja, eles sabem efetivamente o que estão produzindo. Eles sabem efetivamente o que estão produzindo. E sabe por que se está fechando o noturno? Por um dado bem importante. Os alunos do noturno têm 30% a menos de rendimento no Saresp. Puxam a nota de São Paulo para baixo. Putz. Não é nem tanto no Saresp, tem a ver também com a questão da evasão, que também diminui. Sim, claro. Mas a nota deles no Saresp é 30%. Claro, o menino do noturno, ele tem uma condição de ensino-aprendizagem muito desigual comparado com o menino do diurno. Então, ele, além da evasão ser mais elevada, o resultado dele na resposta da prova do Saresp, e aí, claro, eu estou chamando a atenção que essa é uma política de gestão da desigualdade. Toda política de gestão da desigualdade não se preocupa em combater a desigualdade, mas reproduzir. Por isso que as políticas neoliberais não são políticas de Estado mínimo. E a gente precisa rever esse conceito. Aqui eu estou vendo o Estado agir, gerindo a desigualdade produzida pelo capitalismo. O Estado está presente, ele está mediando através da política pública. Não está ausente nesse processo. Há um decreto de fechamento de escola. Há um decreto de fechamento noturno. Há uma política de geolocalização para dizer, você não vai estudar aqui próximo. Grande parte das escolas que estão sendo fechadas, que foram fechadas, estavam em áreas centrais, para impedir também os deslocamentos dos meninos das periferias para as escolas de passagem do centro. As escolas de tempo integral, quase todas elas estão na área central de São Paulo. O que vai contra, inclusive, o Plano Nacional de Educação, que diz que devem estar em áreas de baixa vulnerabilidade social. No limite, o que nós estamos falando é que é uma escola que quer reproduzir essa condição. Se você olhar os dados que eu mostrei até agora, eles são reflexos disso aqui. É a gestão da miséria. Então, essa aqui é a distribuição da renda na cidade no estado de São Paulo. Se a gente olhar o mapa, onde estão as escolas mais precarizadas, estão exatamente nas áreas mais pobres do estado. Então, portanto, não é a política combatendo a pobreza, é a política gerindo a pobreza, articulando a pobreza. E isso também se dá no âmbito da formação de professores. O nosso Atlas, que a gente vai lançar daqui 2 semanas, ele trabalha com 3 variáveis: infraestrutura, formação de professores e a avaliação. Olha que interessante o que aconteceu. Em 2008, nós tínhamos 100% dos professores da rede, 100%, com licenciatura plena na sua área de atuação. Esse mapa mostra bem. 2008, 2017. Isso aqui é um exemplo de precarização. É a ideia do notório saber já sendo aplicado na rede de São Paulo desde 2008. É o professor sem a licenciatura plena na área, atuando em outras áreas. Olha o número de professores com mestrado na rede estadual. 2017, 2017.
Outro dado, o mapa não está pronto ainda. Não fica na rede. É esse. Por que não fica na rede? Esse é o grande problema. A incentiva a ficar na rede? Não. Há uma política de carreira que incentiva um professor com mestrado e doutorado a continuar na rede estadual? Nem para que ele... Eu, quando estava na rede, na prefeitura de São Caetano do Sul, quando eu terminei meu mestrado, eu recebi 5% de aumento, que dava algo em torno de R$250. Aí a moça que, uma outra professora, tinha feito um curso de jardinagem, conseguiu 5% de aumento também. Então, fazer o curso de jardinagem, fazer o mestrado, dava o mesmo percentual de aumento. Olha que interessante, pessoal. Quantos professores, em 2008 e 2017, não fizeram nenhuma formação continuada? Quase 90%. O que isso nos diz? Quando você tem apostila, não tem formação. Porque o papel do professor passa a ser um executor de apostila. Ele não precisa refletir e pensar sobre o conteúdo, sobre o conhecimento. É um processo de precarização em todos os sentidos. E aí, quando você olha para esse processo, você vê que ele é semelhante ao que acontece no Brasil. A única rede onde você tem professores com mestrado e doutorado, uma quantidade maior, é a rede federal. Isso impacta, essa desigualdade também está na formação, na escolaridade dos pais dos alunos, isso tem impacto sobre o trabalho também. Mas eu queria mostrar para vocês um elemento que também não é considerado nesse debate na base, que é a questão da violência escolar. Olha, aqui são os dados de 2015, professores que relataram algum tipo de agressão na rede federal, estadual, municipal e privada. Todos são elementos para mostrar, pessoal, o que eu quero comprovar para vocês é que se a gente adotar o discurso da base, a gente adota um modelo falido do ponto de vista pedagógico. E olha o que eu disse, falido do ponto de vista pedagógico, porque ele é um modelo exitoso do ponto de vista econômico. Por isso que ele foi reproduzido. Por isso que a responsável por esse modelo em São Paulo se tornou secretária executiva do MEC após o golpe, a Maria Helena Guimarães de Castro. Então, é fundamental a gente levar em consideração que esse modelo produz efeitos. Olha que interessante, pessoal. Mapeamos os resultados. Em verde, as escolas que não atingiram a meta. Em amarelo, as escolas que atingiram a meta. 2009 até 2015. O que acontece em São Paulo? Um fracasso. Viramos um verdão aqui, ó. Fracasso. Em todos os sentidos pedagógicos, é uma política fadada ao fracasso. Porque não é uma base padronizada que vai alterar a apropriação de conhecimento, o acesso e a permanência. O que altera tudo isso é investimento público, é dinheiro, é grana. Nós vivemos um subfinanciamento crônico da educação pública nos últimos 50 anos. Não dá nem para falar de reforma do ensino médio, porque nós nem construímos um sistema do ensino médio para reformá-lo. Portanto, o que a gente tem? É essa política que está produzindo a maior exoneração da história do serviço público brasileiro. 40 mil professores exonerados nos últimos 10 anos no estado de São Paulo. Como nunca antes na história desse país, né? Essa é uma frase, mas é a maior história de exoneração. 334 por dia. E por isso que eu gosto muito dessa imagem. Essa é uma das melhores imagens que explica o sentido dessa apostila. Quando os alunos, todo final de ano... Ritual. Parece a minha escola, essa aí. É um ritual. Isso é em todas as escolas no final do ano, é o ritual do rasgar a apostila. Final do semestre agora. Agora é final do semestre? É, final do semestre. É semestral? Semestral. Ou seja, há um processo que está nos dizendo exatamente... Eu brinco que daqui a ocupação de escola foi um processo qualitativo de tomar de consciência do que é essa política educacional. E essa política educacional, portanto, ela está expressa nesses documentos do Banco Mundial, 2 documentos que valem a pena ler. Esse é um documento interessantíssimo porque é de 2010 sobre educação e nunca traduzido para o português. Então ele apresenta, só dar um exemplo, o que o Banco Mundial diz nesse documento? Que a principal agenda política do Brasil é diminuir o custo da educação. O custo da educação no Brasil é muito alto e não cabe no orçamento. E aí o Banco Mundial diz a principal variável que implica no custo da educação é o professor. O professor é muito caro no Brasil. E aí dá 3 exemplos porque o professor é muito caro no Brasil. O professor é muito caro no Brasil porque tem poucos alunos por sala de aula.
professor é muito caro no Brasil porque recebeu aumentos salariais acima da média nos últimos anos. O professor é muito caro no Brasil porque se exige demais para ser professor. Essa coisa de licenciatura 4 anos, ensino e pesquisa. E o Banco Mundial propõe treinamento de 4 semanas ao professor, como formação. E propõe a ideia de que você poderia aceitar notório saber para ser professor. A ideia de notório saber surge nesse documento de 2010. É só para mostrar para vocês que a base não é o fim do processo da reforma educacional. A reforma educacional tem um alvo, o trabalho docente. E a precarização do trabalho docente. É criar aquilo que já conseguiu se criar no México, que é atrelar resultado do aluno na avaliação padronizada com permanência do professor na carreira. É o fim da estabilidade do serviço público, a ideia de que o professor, o fracasso tem a ver com o professor, é alguém que está estabilizado, está acomodado, então, portanto, acabar com a estabilidade do serviço público garante a qualidade educacional. Isso está explícito nesse documento, isso está explícito nas campanhas de vários sujeitos hoje que estão concorrendo nacionalmente. Claro, pessoal, que esses sujeitos aparecem para a gente com essas figuras aqui, tá? Mas no limite são 3 grandes grupos: Ambev, Fundação Roberto Marinho, que é Globo, e Itaú. Tá? Então eu digo que quando a gente toma cerveja Brahma, a gente está financiando a reforma do ensino médio. Essa é uma contradição que a gente precisa resolver. Né? Então é fundamental. Eu sempre falo para o pessoal que a gente vai precisar começar a produzir a própria cerveja para resolver essa contradição. Beber cachaça. Beber cachaça, eu vou fazer alguma outra coisa, mas claro, pessoal, esses caras estão disputando 2 coisas. É fundamental. Eles estão defendendo a emenda do teto de gastos para dizer o seguinte: olha, como não vai ter mais teto de gasto, é preciso, o problema não vai ser mais de financiamento, é de gestão. E quem faz a melhor gestão? O setor privado. Esses caras estão criando as fundações para fazer a gestão da escola, construir as OCIPs, as OS que farão a gestão da escola. A própria ideia do CIS. Então há um modelo desses caras aqui de se apropriarem duplamente do recurso público. Seja, garantindo o pagamento da dívida pública, porque a emenda do teto vai impedir gastos públicos maiores. E segundo, construindo frentes de mercantilização da educação pública através das OS, das contratações precarizadas. Esse é o modelo que esses grupos defendem. Agora, para terminar, eu só quero dizer para vocês o seguinte, pessoal. Se nada disso que eu disse para vocês conseguiu convencer por que a gente precisa lutar contra o BNCC, eu tenho dito que essa política é parte de uma política mais complexa e que a gente precisa se atentar. 3 imagens aqui. Voltando da comemoração do primeiro emprego, 5 jovens são assassinados, levam 111 tiros, todos eles entre 17, 18, 16 anos. Camiseta da Maria Eduarda, 3 tiros alvejados na quadra da escola. A Bruna e o Marcos Vinícius, e o que sobrou da camiseta dele. 59 mil mortos em 2015, 63 mil mortos em 2016, 65 mil mortos em 2017, 308 mil tinham entre 14 e 29 anos, deviam estar na escola. O que essa política tem feito é tirar os meninos da estatística educacional e colocá-los na estatística de segurança pública. É parte da política genocida do Estado. E isso a gente precisa combater. Fechar a escola não é excluir o menino da escola, é excluir o menino da vida. É aquilo que um autor camaronês chama de necropolítica. A política como gestão da morte. A política do território como gestão da morte. Quando a gente diz que o capital precisa cada vez menos de trabalho vivo, ele precisa cada vez menos também de trabalhador vivo. Ele precisa decidir quem vai morrer nessa brincadeira. Por isso que a gente tem uma das maiores taxas de genocídio, por isso que a gente tem quase 800 mil pessoas trancafiadas num sistema prisional que cabe em 330 mil pessoas. Todos esses elementos vão mostrando que é preciso combater essa política porque ela faz parte dessa reprodução da desigualdade no Brasil que se funda na desigualdade, no trancafiamento de massa, no gênero, que permite essa relação entre classe, raça e gênero. A pergunta que a gente tem que fazer é quais são as vidas não choráveis. O Mbembe fala, o capital produz vidas não choráveis, aquelas mortes pelas quais nós não choramos. E aí, frente a isso, qual é a proposição que nós temos defendido? Não há como resolver esse debate sem disputar orçamento. O debate é um debate de orçamento.
A gente precisa dizer quanto custa, qual é o investimento necessário para construir uma educação pública de qualidade. De quem vai pagar essa conta? Na minha perspectiva, quem vai pagar essa conta? Fundação Lema, Itaú, esses caras vão pagar. Pagar como? Taxação de grandes fortunas, cobrança de lucros e dividendos. Ou seja, a gente precisa dizer claramente que esses caras são responsáveis pelo genocídio e que eles precisam pagar conta de toda a reparação histórica, que precisa colocar sangue na mão do Setúbal, sangue na mão dos marinhos, e dizer que eles fazem parte desse processo de violência. Então, sem isso, a gente continua a reproduzir um modelo que é, enquanto as famílias de elite pagam até 10 mil reais e aí, por mês para manter os seus filhos numa escola de ensisagem, a gente tem essa precarização, essa gestão da morte. E aí, por isso, a importância do que aconteceu também em 2015 e 2016, São Paulo, Ceará, Paraná, Goiás e todos os outros estados. Na minha perspectiva, há uma revelação fundamental que é, ali, frente a mais um momento da política genocida, você tem uma luta da escola pública como território de vida. E eu tenho defendido muito isso. A gente precisa, como professor e professora, aluno e aluno, pai e mãe, reconhecer que, frente à política da morte, a escola se constitui como um dos lugares de produção da vida. Fundamental. E defender a escola pública é defender o território de vida frente a tanta violência. Esse é um elemento que a gente precisa colocar como força da nossa militância. Eu acho que esse é o elemento fundamental para a gente se posicionar contra qualquer reforma educacional que tenha produzido e que produza efeitos como esse que eu demonstrei para vocês até aqui. É isso. Obrigado.